Paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje nós vamos fazer um pouco. Pode sentar no meu lugar, Luiz, não tem problema. Eu permito que você sente aí no meu lugar. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje. Nós vamos começar a falar sobre o que significa os filhos na família, como é que nós temos que educá-los. Eu acho que nada melhor do que uma mãe para poder iniciar esse tema. Eu convidaria aqui a Edneia para transmitir o início desse estudo e depois ela vai fazer, lógico, o resumo dos principais tópicos também, porque eu sei que vocês permitiram que passemos das 9, mas não dá para chegar até meia-noite, né? Eles vão ficar aqui sozinhos. A paz do Senhor, irmãos. Poderíamos ir para casa porque a presença do Senhor nos faz feliz, nos faz bem e nos renova, né? Poderíamos aqui falar da nossa história, da nossa cidade, do nosso país, mas tudo isso vai ficar para trás. O Brasil vai ficar, a minha cidade, as coisas vão ficar, a Alemanha vai ficar, mas prosseguiremos para o alvo, que é o Senhor Jesus, a nova Jerusalém que nos aguarda. E um dia estaremos lá com o Senhor por toda a eternidade, por todo o sempre. Como esta semana, tem sido a semana voltada para os temas da família, e o Senhor colocou no meu coração, e como sempre nós temos falado, a respeito dos filhos, pais e filhos, uma amizade para a vida toda. E às vezes nós achamos que a amizade dos filhos se conquista quando eles já são adultos. Quando meu filho crescer, eu vou alcançar a amizade dele, vou conquistar a amizade dele. Não, irmãos, a amizade dos filhos começa no ventre. E nós vamos ver, dentro da palavra do Senhor, eu vou ser bem rápida, aproveitando aqui alguns minutos. Por que nós dizemos que a amizade dos pais com os filhos começam no ventre, no período da gestação, da gravidez? Porque, irmãos, uma gravidez não programada, ela vai ser rejeitada. E uma gravidez rejeitada, a quem estaremos rejeitando? A quem estaremos rejeitando quando rejeitamos uma gravidez? O filho. E cientificamente já foi constatado que a criança, quando ela é rejeitada no ventre da mãe, essa criança vai crescer com problemas, ela vai crescer depressiva, ela vai crescer com dificuldades de enfrentar as adversidades da vida. Porque ela já está sendo rejeitada quando ela está sendo concebida. Mas se dissermos ao contrário, a criança, quando ela é querida, quando os pais se programam, quando prepara o quarto, o bercinho, as roupas, o enxoval e fica esperando, o que acontece? Essa criança já está sendo amada, esperada. E ali já começa a desenvolver uma amizade saudável entre a mãe e o bebê. O pai e o bebê. Então, por isso que nós dizemos que a amizade, ela se inicia no ventre, E quando nós temos a percepção de amar, de cuidar, de querer, de esperar, diz que a criança, ela ouve, no ventre, ela já ouve a voz da mãe, ouve a voz do pai, ela conhece as reações da mãe, ela conhece os sentimentos, ela percebe tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, eis aí o cuidado de amarmos as crianças, amar os nossos filhos desde quando eles estão sendo concebidos, Isso é maravilhoso, é Deus quem fez isso. Mas nós, às vezes, não temos o conhecimento de entender essa situação. E aí surgem as pessoas com problemas, com dificuldades, E vai crescendo aquela criança com tantas dificuldades. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 127, no versículo 3. Vamos ler, irmãos, o Salmo 127 e o versículo 3. Que diz assim, Salmo 127 e o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos. O que é uma herança? Quem recebe herança? Herança é algo que é passado de pai para filho. Ou alguém que tem algo, tem um bem, tem alguma coisa muito valiosa, ela está deixando para alguém. Então, herança é algo de muito valor. E a Bíblia diz que os filhos
são a herança do Senhor para as nossas vidas. E aí eis a questão, irmã. Herança, nós cuidamos, nós amamos, nós olhamos com cuidado, porque tem um certo valor. E ainda mais dizer, os filhos são herança que vem do Senhor para as nossas vidas. Então nós temos que cuidar, atentar para essa herança. E herança não fica conosco para sempre. Quando é uma herança muito grande, quando são imóveis, né, casas, valores muito altos, ela não se desfaz. Então essa herança ela é passada de geração em geração, ela é passada para outros. Então a herança que nós recebemos do Senhor, temos que cuidar dela, porque um dia ela vai passar. Vai passar adiante. E nós precisamos cuidar com muito carinho e com muita responsabilidade. E aí vem a questão de cuidar dessa herança. Os filhos, como fazer isso? Como educar os filhos? Como ensinar os filhos, né? O lar é a maior faculdade para uma criança. Educar, irmãos, é privilégio nosso, é privilégio dos pais. Deus nos deu essa oportunidade. Deus nos deu a condição de ensinar os nossos filhos. E se nós não sabemos, nós buscamos o Senhor. Nós que conhecemos a Deus, nós que amamos ao Senhor, nós que conhecemos esta palavra, nós devemos buscar ao Senhor a cada dia e aproveitar o tempo em que eles estão conosco, o tempo em que eles estão à nossa volta. A Bíblia diz que se ensina o menino no caminho em que deve andar e ele nunca se afastará dele, nunca se desviará, mesmo quando ele vem, quando ele vem ficar adulto ou quando ele vier a envelhecer. Essa responsabilidade não é da escola, não é da igreja, nem do Estado. Os filhos devem aprender na universidade do lar, do berço. A escola ensina a alfabetização, a escrita, a leitura, os primeiros números, e vai indo num crescente até a universidade. Mas aquilo que a criança aprender em casa, isso ela vai guardar, isso ela vai levar para a vida toda. E nós não devemos substituir jamais, irmãos, os ensinamentos dos nossos filhos. Deixar que somente a escola venha educá-los, somente a igreja venha educá-los, somente as professoras da escola, na igreja venham educá-los. Mas devemos assumir a nossa responsabilidade, assumir a responsabilidade de ensinar os filhos. Na Bíblia nós temos um texto, no livro de Êxodo, que fala muito a respeito do ensinamento dos filhos. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, nós vemos a história de uma família que diz o seguinte: foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o e com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no caiçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo-a o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama para que eu crie? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, para que tenha o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas eu tirei. Por que eu li todo este capítulo, irmãos? Porque aqui nos mostra a história de uma mãe cuidadosa, uma mãe com responsabilidade, uma mãe que amou e uma mãe que a todo momento esteve atenta com a responsabilidade de cuidar, criar e ensinar o seu filho. Olha o que diz a história, né? Nessa data, nesse evento, o povo de Israel estava vivendo uma dificuldade muito grande, onde todos os meninos que nasciam, eles eram lançados ao Nilo. Os irmãos conhecem bem a história. Os meninos não poderiam mais crescer e continuar ali, porque se tornaria um povo forte. E esse povo poderia se voltar contra
povo de Faraó. Mas a mãe, Joquebede, uma mulher que temia o Senhor, que amava o Senhor, confiava no Senhor, e ela queria passar todos os princípios sobre o amor de Deus para o seu filho, para a sua família. Já tinha outros 2 filhos, mas ela queria dar continuidade a essa situação, que os filhos crescessem no temor do Senhor, amando o único e verdadeiro Deus, o Senhor das nossas vidas. E o que acontece? Quando nasce um menino, mas por 3 meses ela conseguiu esconder. O que nós vemos aqui, irmãos? Enquanto os nossos filhos são pequenos, nós conseguimos guardá-los, nós conseguimos escondê-los das coisas do mundo, nós conseguimos escondê-lo das coisas más da televisão, conseguimos escondê-lo das coisas más da mídia, do computador, da internet. Durante 3 meses, Joquebede conseguiu proteger o seu filho. Mas ele cresceu, e quando ele cresce, ele começa a se movimentar, ele começa a chorar, e as pessoas que estão à volta começam a perceber que existe uma criança ali naquele lugar. E qual foi a solução que Joquebede encontrou para que o seu filho não fosse encontrado e lançado no Nilo, né, e ter a sua vida exterminada? A Bíblia diz que ela, não podendo mais esconder o seu filho, ela teceu, ela fez um cesto, ela construiu um cestinho. Irmãos, quando nós paramos para ver o cuidado de Joquebede, ela fez uma base, ela construiu algo que fosse proteger o seu filho. E imaginamos ela orando, pedindo ao Senhor graça. Senhor, ela confiava em Deus. E ela sabia que aquele menino era projeto de Deus para a sua família. Ela sabia que o povo de Israel precisava de uma solução, precisava da resolução de um problema que eles estavam vivendo. E ela acreditava que Deus podia fazer algo através daquela criança. E ela dizia, esse pertence ao Senhor. E ali, na construção daquele cesto, a Bíblia diz que o cesto foi construído com junco, com vime, uma planta flexível que nascia ali mesmo ao lado do rio Nilo. E quando nós vemos, irmãos, essa construção, foi o que ela passou de ensinamento para o menino. Ser flexível, ser responsável, conseguir contornar as situações, as adversidades da vida. Então, ao longo da vida, enquanto o menino era pequeno, nós vemos que Joquebede foi ensinando, foi conduzindo a vida dele. E além de tudo isso, ela preparou algo mais, ela betumou o cesto, porque o cesto, se só descer e colocar na água, ele vai encher de água e vai afundar. Mas ela betumou. O betume nos mostra que ela preparou. Ela foi tapando todas as brechas que pudesse fazer, vamos dizer assim, vir o mal para o coração daquela criança. Ela ensinou a guardar o amor de Deus, a amar o Senhor dos Senhores, o único Deus na nossa vida. E ela ensinou também aquele menino a proteger-se das coisas do mundo, a proteger-se das mazelas que o povo de Israel vivia. Obrigada, João. Para se proteger das coisas ruins que o povo de Faraó vivia. Então, ela foi descendo aquele cestinho. E ela foi com aquilo, ela foi preparando a vida do menino. Ela foi ensinando, ela foi mostrando o caráter cristão, a vida com Deus, não a idolatria, não as coisas ali do Egito. Mas com o passar do tempo, na construção do cesto, ela ainda forrou com panos. E olha o que diz o versículo. Não podendo, porém, esconder por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. E nós vimos que quando ela teve que pegar o seu filho, colocar ali, ela confiava em Deus. Ela sabia que o Nilo, que era o lugar onde tragava a vida dos meninos, ela estava colocando ele, mas ele seria protegido, seria guardado pelo cestinho que ela havia preparado, mas porque Deus estava com ela, porque Deus estava com a família, Deus tinha um projeto, Deus tinha algo em comum para aquela família. Mesmo aquele bebê sendo colocado no rio Nilo, onde representava a morte para as crianças, foi um lugar de sobrevivência, um lugar de segurança, foi um lugar de proteção, foi um lugar onde Deus permitiu que aquela mãe usasse de estratégia para que aquela criança fosse salva. E olha o que acontece, irmãos. E quando ela colocou o seu filho ali
para ficar às margens do rio Nilo. Ela deixou alguém observando. Ela deixou com que a irmã mais velha, Miriam, ficasse observando o que iria acontecer com aquela criança. Nós vimos aqui que com os filhos, né, nós não podemos deixá-los, soltá-los e deixar de qualquer maneira. Eles têm que ir, mas nós temos que acompanhar, nós temos que ver, observar o que eles estão fazendo, observar com quem eles estão andando, observar o que vai acontecer. E em dado momento, o que acontece? A filha de Faraó, ela desce para banhar-se no rio e ela viu ali um cesto, algo diferente. E o que ela fez? Ela abriu. Quando ela abriu, qual foi a primeira coisa que ela disse para as suas criadas? Versículo 6. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Por que ela reconheceu que ele era um menino que pertencia aos hebreus? Por causa dos seus panos, por causa da sua identidade, a sua roupa o identificava de onde ele era. Irmãos, os nossos filhos precisam ter identidade. Eles podem ir aonde eles forem, mas alguém vai olhar para ele e vai dizer: você ou é crente ou é filho de crente. Você conhece a Deus, porque o portar, o falar, o jeito de ser está em nós. O brilho do Senhor, o brilho do Espírito Santo que está em nossas vidas, está na vida dos nossos filhos. Foi dito aqui nesta semana que o que o Senhor abençoou, abençoado está. A nossa família abençoada, nossos filhos são abençoados, e neles está a marca do Senhor, neles está a marca do Espírito Santo. E olha o que acontece. Chegou o dia, agora o momento em que a própria mãe pôde levar o filho para casa. E eu vejo aqui a oportunidade que Joquebede teve de ensinar o seu filho os princípios da palavra do Senhor, os princípios de servir a Deus, os princípios de como se comportar, um caráter digno, uma formação que viesse glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome do nosso Deus. E diante de toda esta situação, Joquebede aproveitou aquele tempo. Irmãos, o tempo de se educar e ensinar uma criança é até os 6 anos de idade. No máximo 7 anos de idade. Passando essa fase já fica mais difícil, porque o caráter já está impresso na criança. E o que nós temos que fazer? Aproveitar esse tempo para orar com eles, para falar da palavra do Senhor, para contar as histórias bíblicas que estão escritas aqui neste livro, que edifica a nossa vida, que edifica a vida dos nossos filhos. Aqui tem histórias que ele vai ouvir e vai guardar no coração, e ele vai aprender a servir e amar ao nosso Deus, o nosso Senhor, através desta palavra. São inúmeras as experiências que nós ouvimos de pais que dedicavam tempo aos seus filhos. Os grandes homens das histórias que nós ouvimos, né, dos tempos de homens que se dedicam ao Senhor, grandes obreiros, grandes pastores, foram filhos de pais e mães que dedicavam tempos a eles, ensinando a palavra do Senhor, orando com eles. A Bíblia diz que a criança aprende muito mais quando ela vê as nossas ações, quando ela vê nós fazendo, quando ela vê as nossas atitudes. Ela está à volta, ela está aprendendo, está amadurecendo o seu conhecimento, muito mais do que o que falamos. E nós vimos que Joquebede, ela cuidou do seu filho, aproveitou o tempo que teve. E quando chegou o momento dele voltar para o palácio, que ela teve que entregá-lo de volta para a filha de Faraó, nós conhecemos toda a história e sabemos que este menino ele foi educado em toda a ciência do Egito. E quando ele cresceu, mesmo conhecendo toda a cultura, conhecendo todos os costumes, conhecendo tudo que se ensinava ali, ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele era filho da filha de quem amava a Deus. Ele era filho do Deus Altíssimo. E jamais ele ia permitir se contaminar com todas aquelas coisas ali do palácio de Faraó. Quanto tempo Moisés teve para aprender sobre o Deus verdadeiro? Quantos anos ele ficou na companhia da sua mãe para entender a palavra de Deus, para entender sobre o amor de Deus, para entender sobre a cultura do seu povo? Não mais que 5 anos. A Bíblia diz que Moisés, ainda muito pequeno, ele foi levado para a sua mãe adotiva. Mas lá,
aquilo que foi ensinado, aquilo que foi colocado no seu coração, a forma em que Joquebede foi ensinando, tecendo a vida daquela criança, foi com segurança no Deus Altíssimo, foi com segurança no Deus de todas as coisas. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará. Pode até ir, mas ele vai lembrando que Deus é fiel, que Deus é real, que Deus existe, que Deus é amor, que Deus pode todas as coisas. Nós temos experiências lindas, irmãos, de que o que Deus faz na vida de uma criança. Desde muitos anos, desde meus 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar com crianças na igreja. Depois eu comecei a trabalhar também dando aula para crianças em escola secular. E eu sempre orava: Senhor, quando eu tive a nossa primeira filha, a Elaine, que hoje já está com 30 anos, eu dizia: Senhor, eu ensino as crianças na igreja. Senhor, eu evangelizo as crianças da rua. Senhor, eu trabalho com as crianças na escola. Mas, Senhor, me ajude a ganhar os meus filhos. Eu não quero ganhar todas essas crianças e perder os meus filhos. Senhor, me ajude. A cada dia eu colocava as mãos no berço da Elaine e dizia: Senhor, me ajude a ganhar a minha filha. Para ti, Senhor. Quando nasceu o Mário, eu também orava: Senhor, me ajude a ganhar o Mário para ti. Nasceu a Jailine: Senhor, me ajude a ganhar a Jailine para ti, porque eu tenho ensinado a tua palavra para tantas outras crianças. Eu tenho falado do teu amor para tantas outras crianças na escola, na rua, mas, Senhor, eu quero ganhar os meus filhos para ti. Eu não quero que eles cresçam e se percam no mundo. Eu não quero que eles cresçam e se abandonem da casa do Senhor. Então, 3 coisas o Senhor colocou no meu coração. Primeiro, ler a palavra do Senhor com eles. Está aqui, pastor Joel. Quando nasceu a nossa primeira filha, nós compramos uma coletânea de livros da Bíblia, que eram ilustrados. Irmãs, e eu estava sempre amamentando a Elaine, nos seus primeiros dias de vida, e lendo. Eu li para a Elaine aquelas 7 coletâneas de livro. Antes dela fazer 1 ano, eu já tinha lido todos para ela. E quando nasceu o Mário, eu começava também amamentando o Mário, e lendo para o Mário. E ela já estava do lado com caneta, riscando também. Ela tinha 1 ano e 9 meses. E nasceu a Jailine, eu também: Senhor, me dá graça para que eu possa ler a tua palavra. E lia para eles a palavra do Senhor. Segunda coisa, orar com eles. O Senhor colocou no meu coração: ler a palavra do Senhor com os teus filhos. Ore com eles. E nós orávamos. Sempre que nós tínhamos oportunidade, eram orações de 2 minutos, de 5 minutos, ao comermos pela manhã, ou no almoço, ou no jantar, ou uma vez por semana, quando podíamos, como o pastor João reunia, as crianças reuníamos e fazíamos o culto doméstico. Quando eles foram crescendo, eles já conseguiam falar, dávamos oportunidade para eles dar a palavra, para eles falarem. E nós lembramos de algumas vezes que Deus usava nossas crianças tão pequenas para falar conosco, para nos dar uma palavra que vinha direto do coração de Deus para as nossas vidas. Lembro de uma vez que a nossa filha Jailine estava passando na escola, aprendendo sobre polinização das flores, e ela chegou em casa, naquela semana, no sábado foi o culto doméstico pela manhã, e a palavra era dela aquele dia. Jailine estava com mais ou menos 7 anos, e ela dizia assim: pai, eu quero ser como as abelhas que polinizam as flores, levando o pólen de uma para outra, mas eu quero levar o Evangelho, eu quero levar essa palavra, eu quero falar de Jesus, ser como uma abelhinha, levando o amor de Jesus. E é tão lindo, irmãs, hoje ela faz isso. Jailine está lá trabalhando em um hospital com pessoas que, às vezes, pessoas já em fase terminal, e ela fala assim que ela não perde a oportunidade. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, aceita Jesus. Você está em coma, mas você conhece, você pode me ouvir. Então, fala para a criança, fala para as jovens. E a Elaine e o Mário: então, isso é lindo. Eu estou testemunhando daquilo que Deus fez na minha casa. E a terceira coisa, irmãos, que o Senhor colocou no nosso coração: nunca fale mal da igreja, de ninguém da igreja dos filhos. Leia a palavra do Senhor com eles. Ore com eles. E nunca fale mal da casa de Deus para os filhos. Eles têm que vir aqui, sabendo que aqui é o melhor lugar do mundo, que aqui é a casa do Senhor, que aqui o Senhor habita, que aqui é lugar de louvor, lugar de adoração, lugar de aprendermos a palavra do Senhor. Problemas nós todos temos, humanos não somos. A Bíblia diz que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal a todo momento está aí à nossa frente. E isso, irmãos, é o que o Senhor colocou no meu coração. E nós procuramos trabalhar isso ao longo dos anos. Pais e
que filhos é uma amizade para a vida toda. Quantas vezes eu era ríspida, queria chamar a atenção, falar alguma coisa, e o João chamava de lado e dizia assim: Edneia, não faz assim. Olha nos olhos, conversa com ele. E quando tem que dar uma ordem para o filho fazer alguma coisa, porque as meninas têm que aprender a lavar a louça, têm que aprender a fazer o serviço de casa, os meninos também. Não mande mais que 1, 2 ou 3 vezes. Você olha e fala: você vai fazer isso agora. Daqui a pouco é você que vai fazer. Pronto, só dá uma ordem. Não precisa ficar mandando. Dá uma ordem e pronto. Se não cumpriu, aí chama, senta e conversa. Então, não é fácil. Criar filhos, educar, não é fácil. Mas esta palavra nos instrui, essa palavra nos ajuda. E quando nós percebemos que alguma coisa está fora do caminho, pedir ajuda, buscar ao Senhor. E quando você vê que aconteceu alguma coisa, porque filho desobedece. Às vezes eles fazem traquinagem, fazem coisas que entristecem, mas chamar e conversar, chamar e mostrar: olha, isso por isso, isto por isso. Se você andar assim, você vai ser bem sucedido, mas se você andar assim, você vai ser mal sucedido. E explicar, porque às vezes nós falamos muito não, mas não explicamos o porquê do não. A criança tem que saber o porquê do não. Eu digo que pai e mãe, quando tem um filho, não vem um manual junto. Porque quando compramos uma máquina, compramos um eletrodoméstico, logo nós vamos no manual e procuramos ler o que o manual está ali para nos ensinar. Mas filhos não vêm com o manual, mas a palavra do Senhor é o nosso manual. Ele que nos ajuda. Irmãos, e não importa a idade dos seus filhos, se já está na adolescência, se já está adulto, se já está casado, pais e filhos. É uma amizade que tem que durar a vida toda. Ele tem que olhar para o pai, respeitar como pai, ter confiança em saber: não, meu pai fala a verdade. Tem que olhar para a mãe e saber: não, a minha mãe, ela fala a verdade. A minha mãe está dizendo algo que é certo e eu posso confiar. E é lindo, irmãos. Hoje nós temos uma filha com 30 anos que já está esperando o seu primeiro bebê. Casada, feliz, servindo ao Senhor. Temos o Mário, que já está com 28 anos, casado, servindo ao Senhor, né? Já tem uma menininha de 3 anos, que quando nós vamos comer, ela ora todas as vezes. E esses dias à noite, estávamos orando para dormir, e o vovô Joel terminou a oração. Amém? Aí ela disse: não, vovô, não acabou. Por que, Tata? Falta orar. Falou o nome dos 2 primos e falou o nome de mais um tio. Aí voltamos à oração: Senhor, abençoa, e falou o nome das crianças. Aí ela disse amém. Porque ela já aprendeu, ela já tem um hábito, ela já sabe que nós podemos orar pelas pessoas e as pessoas serão abençoadas. E a Jailine, a nossa 3ª filha, né? Servindo ao Senhor, está namorando na igreja, teme ao Senhor. E é bom dizermos: eu e a minha casa servimos ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado graça. Algumas vezes precisamos sentar, falar, raiar, chamar a atenção, porque a criança diz uma frase seguinte: eduquem-se os meninos para não castigar os homens. Então, educar os meninos para não ser preciso castigar os homens. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós vimos então a importância de uma família bem constituída, do papel do pai e do papel da mãe. E eu queria aqui em 10 ou 15 minutos fazer um término usando alguns exemplos bíblicos. Lá em Juízes capítulo 13, como o tempo é meio resumido, nós não vamos ler os versículos, mas vocês vão entender aquilo que eu vou falar. Vou pegar só alguns e a partir daí eu vou fazer um resumo que o Senhor colocou no meu coração. Juízes capítulo 13, só para situar os irmãos, esse capítulo ele trata do anúncio do nascimento de um menino que foi especial entre o povo de Israel na ocasião. Foi um menino chamado Sansão. O seu pai, Manoá, ele vivia uma dificuldade, porque a sua esposa era estéril e ela não podia gerar filhos. E nós vemos que um dia ela recebeu uma visita do anjo, e o anjo fez uma promessa a ela. E diz assim, olha, o versículo 8, que o anjo apareceu somente para a esposa de Manoá. E no versículo 8 diz assim, olha, então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu Deus,
rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Entenderam? Deus haverá dado uma promessa para a esposa de Manoá. Olha, apareceu primeiro para a esposa, disse assim: olha, você é estéril, mas você vai ser mãe. E o menino que você vai ser gerado, já no teu ventre, é uma pessoa especial de Deus. Você não pode beber bebida forte, porque ele nascereu de Deus. E há de ser que quando ele nascer, você também não vai raspar a cabeça dele, você não vai dar bebida forte a ele, porque ele vai salvar o povo. São o que vocês viram. Ele é um especial. Ele chegou em casa e falou para Manoá. E Manoá, agora eu quero parafrasear. Disse assim: Senhor, o Senhor apareceu, deu as instruções à minha esposa, mas nós juntos vamos criar esse menino. A missão é nossa, não é só dela. Senhor, eu quero ouvir também desse anjo o que é que devemos fazer com o menino, já que ele é tão especial. E eu quero dizer, nossos filhos são especiais. Não é só Sansão que era especial. Nós já ouvimos aqui da Edné. Aleluia. O mundo precisa, irmão, de pessoas especiais hoje. De pessoas comuns, o mundo já está cheio. E as pessoas comuns erraram o alvo. Perderam o objetivo. Aleluia. Mas aqui tem um povo especial, zeloso e de boas obras. E povo especial e zeloso de boas obras geram também crianças especiais, zelosas de boas obras. Portanto, somos hoje Manoás nas mãos de Deus. E somos aqui pessoas que estão recebendo crianças que vão fazer um papel especial nesse mundo. Busque de Deus como é que você vai educar os seus filhos. E diz que Manoá, após ter orado, a esposa estava sozinha de novo e apareceu o anjo. Veja que obediência, né? Ela podia ter ouvido através do anjo, mas ela disse: não, um momento só. Meu esposo quer ouvir as recomendações, aguarde um pouco só. Eu quero trazê-lo aqui, porque ele também quer ouvir o que é que você tem que falar para nós. Correu lá e chamou o esposo, falou: Manoá, o anjo me apareceu de novo. Vai agora Manoá, acompanhando a esposa até onde estava o anjo. E ele agora já não queria só que a esposa falasse. Se vocês não leram o capítulo em casa, diz que Manoá virou-se para o anjo e falou assim: és tu que apareceste para minha esposa e deixaste aquelas promessas e recomendações a respeito de um menino? Ele disse: sim, fui eu quem vim. Poderia você me falar outra vez o que é que você disse para minha esposa? Porque eu não quero errar. Olha, irmãos, eu não quero errar, eu quero acertar a respeito da criação do meu filho. E o anjo recomendou tudo de novo. Aleluia. E nós sabemos quem foi Sansão. Sansão foi útil ao reino de Deus. É bem verdade que em um momento ele deixou de receber, de praticar as recomendações dos pais. Mas ele foi o libertador de Israel daquela situação em que ele vivia. Eu aprendo aqui, irmãos, que o papel dos pais tem que ser em conjunto. É um papel em conjunto. E eu quero aqui agora simplesmente correr rapidamente alguns exemplos bíblicos. Nós temos na Bíblia. Vou começar pelo Novo Testamento. Temos uma parábola, a parábola do filho pródigo. E é interessante, porque Lucas capítulo 15, onde retrata a parábola do filho pródigo, diz que quando o filho disse que ia embora, procurou o pai. E falou tudo com o pai. E diz a Bíblia também que quando o filho foi embora, depois do pai ter dito: não vai, não sai, diz que lá, distante onde o filho estava, ele disse assim: olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A pergunta é que eu faço no período: onde é que estava a mãe desse menino? Qual o papel da mãe? Talvez, irmãos, me permita fazer essa interpretação aqui. O filho foi pródigo pela falta do papel da mãe. Nós estamos falando aqui agora do trabalho em conjunto dos pais. E diz que quando o filho voltou, quem é que esperava na janela? Era a mãe? Não, era o pai. Pergunto de novo: onde é que estava a mãe? Irmã, se nós cuidarmos em conjunto dos nossos filhos, nós teremos menos pródigos. Você entende o que o Espírito Santo falou no teu coração? Se o pai e a mãe estiverem envolvidos na vida dos filhos,
filhos, nós teremos menos pródigos. É muito provável, irmãos, que aquele filho saiu de casa, que aquele filho viveu aquele desvio, porque o papel da mãe estava ausente. E diz depois a história, que o filho chegou, o pai estava na janela esperando, desceu, abraçou, beijou, deu anel, trocou a roupa, fez a festa. Em qual momento vocês veem Jesus falar da mãe? Houve algum momento? Não. Sabe o que eu aprendo? Talvez algo que vocês não exploraram dessa parábola ainda, né? Que não tinha só erro no filho, não era só o filho pródigo. Talvez a mãe ausente gerou um filho pródigo. Tem mais. Não permitam que os vossos filhos sejam pródigos. Participe na educação dos vossos filhos. Participe junto com os pais. Aprendamos como manuar. Se o anjo veio, deu uma mensagem, se eu preciso de receber alguma coisa mais de detalhes, eu vou orar e vou dizer: Senhor, mostra-me o que fazer, mas eu quero estar presente na vida do meu filho, eu quero educá-lo conforme o Senhor quer que eu o eduque. Mas, irmãos, eu queria agora falar da ausência do pai e dos erros que um pai pode cometer. Abraão, irmãos, cometeu um erro que até hoje os seus descendentes pagam por esse erro. E a Bíblia diz que um abismo chamou outro abismo. Presta atenção, nós somos livres para fazer aquilo que a gente quer. Porém tem uma coisa: o que plantarmos é do que plantamos que vamos colher, infelizmente. Queridos pais, plantem boas atitudes, plantam sinceridade para com Deus, plantem vida para com Deus, e você e os seus filhos vão colher disso. Aleluia. Plantem fidelidade na casa de Deus. Leve uma vida sincera diante de Deus. Quando o pai e mãe vivem sinceramente na presença de Deus, nada, absolutamente nada, vai levar a fidelidade também dos nossos filhos. Aleluia. Eu posso ver aqui, enquanto a Edneia, minha esposa, falava, eu me lembrei, meu amigo, do cestinho que você pode fazer. Porque em 96 eu visitei essa igreja lá em Delfim, e nós vimos o Patrick, não é verdade, né? Correndo pelo corredor da igreja, bem nenenzinho. Mas o cestinho que a irmã Beniudes fez resistiu a todas essas tempestades, a essas ondas fortes. E está aqui o Patrick adorando a Deus. E enquanto Deus nos visitava no louvor, e hoje eu ouvi aqui, algumas vezes eu ouvi minha esposa com cânticos espirituais, e nós vimos hoje, ouvindo, foi lindo, maravilhoso, e eu comecei a pensar: Senhor, obrigado. Nós temos aqui a tua filha em um cântico espiritual, e nós temos ali o menino que foi guardado nesse cestinho, também no mesmo espírito, acompanhando no teclado. Meninos, isso é zelo. Isso é zelo. Teve a ausência do pai na vida espiritual, mas a mãe foi zelosa, e o filho está aqui servindo a Deus. Mas, irmãos, voltemos aqui para o caso de Abraão. Abraão cometeu um erro, faltou-lhe fé. E ele em um momento desacreditou que a promessa, de fato, seria com ele e com Sara. E eles dois juntos, tanto Sara quanto Abraão, em um consenso, disseram: olha, quem sabe a promessa, Abraão, é só para você, né? Vai lá, tome Agar, que é a nossa empregada, tome ela como tua esposa, tem relação com ela, vai nascer um garoto, vai nascer alguém, vai ter a tua geração. Quem sabe a promessa de Deus, Abraão, foi para você e não foi para nós dois. Infelizmente, irmãos, ele aceitou. Faltou-lhe fé nesse momento. E dessa relação nasceu o que nós conhecemos de Ismael. Todo respeito aos seus descendentes, mas vocês sabem que Abraão arranjou uma grande confusão para o povo de Israel. Foi a descendência de Ismael. Mas, irmãos, desse erro veio uma outra coisa. Porque depois cumpriu-se a promessa na vida de Abraão e Sara. Sara se engravidou e teve um filho, né? E o filho teve o nome de Isaac, que todo mundo conhece. Mas diz a Bíblia que na festa, quando Isaac foi desmamado, que a Edneia deixou bem claro aqui, né? Que há um tempo em que nós temos que desmamar os nossos filhos, nós temos que deixar os filhos. Não dá para ter um filho mamando o tempo todo, irmãos.
Em algum momento ele tem que dizer, olha, agora eu sou capaz, papai, eu sou capaz, mamãe, pode deixar que eu vou responder pelos meus atos. Eu vou descer Nilo abaixo, mas o Senhor vai me guardar. E um detalhe, irmãos, Amém. sobre o Nilo, todas as crianças eram lançadas naquele tempo. Todas as crianças dos filhos dos hebreus. Sabe qual a única diferença? É que Moisés tinha uma mãe zelosa. Joquebede fez para o filho dela um cestinho, essa foi a única diferença. E que diferença, irmãos? Salvou a vida do menino. Aleluia. Construa e bem construído o cestinho que você vai colocar na sua família. Porque sobre o Nilo, todos os nossos filhos, todas as nossas crianças serão o que estão. Nilo aqui representa o mundo, irmãos. Por mais que eu ame os meus filhos, eu não vou conseguir tê-los comigo todo o tempo. Em algum determinado momento eu vou ter que deixá-los ir. Mas é como disse a Keidinéia, a diferença vai ser o que foi que eles ouviram em casa, o que foi que eles aprenderam, o que é que eles vivem. Qual Deus foi apresentado a eles? Qual o ideal que foi dado a eles? Aleluia. Sejam sábios, irmãos. Deixa eu voltar para Abraão. E então, quando houve a festa para desmamar o Isaac, Ismael já deveria ter lá os seus 16 anos, porque diz que é mais ou menos com 3 anos que acontece o desmamar. Então, entre 13 e 16 era a idade de Ismael, porque passaram-se 10 anos até que se cumprisse a promessa sobre a vida de Abraão e Sara, para eles terem filhos. E então Sara viu as duas crianças brincando, e Sara ficou enciumada. Diz a Bíblia, irmãos, em muitas versões, eu fiz uma pesquisa quando eu quis entender esse texto aqui. E a interpretação mais clara aqui é que Isaac e Ismael só estavam brincando, mas aos olhos de Sara, Ismael estava debochando de Isaac. De Isaac não, de Isaac, perdão. De Isaac. Então, irmãos, Sara virou para Abraão e falou assim, olha, eu não quero que o filho da empregada esteja comigo na minha casa. Ele vai herdar todo o filho. Então, lança fora a empregada e o filho. Veja que situação, irmãos. Era filho de Abraão. Ismael era filho de Abraão. O erro de um pai leva agora uma mãe aflita a ser despedida e ir para o deserto. Abraão virou para ela e falou assim, olha, você não pode ficar, eu vou prover algumas coisas. Diz que proveu um pouco de água, um bocado de pão, né? Levantou bem de madrugada, colocou isso sobre os ombros de Agar, deu a ela um menino e simplesmente, irmãos, despediu Agar. Agora veja, a ausência do papel do pai. No pródigo nós estamos falando da ausência do papel da mãe. Quando um pai erra, quando um pai não toma postura conforme Deus quer que ele tome, quando um pai não tem fé, seja lá de contribuir, seja lá de trabalhar, seja lá de ensinar a palavra de Deus, acreditar que Deus vai fazer o melhor para a tua casa, e deixa de crer nas promessas de Deus, consequências virão sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a minha relação com a minha esposa. Mas que Deus nos guarde, irmãos. Nós estamos aprendendo aqui hoje que nós devemos ter uma vida com Deus, aleluia, em casa, sermos fiéis a Deus assim como somos aqui, no falar, no contribuir, no agir, irmãos. As crianças aprendem muito mais com aquilo que eles veem do que com aquilo que a gente fala. E então, irmãos, Agar se foi ao deserto com Ismael no colo. E diz a Bíblia que acabou o provimento. Acabou então a água, acabou o pão, e Agar sentou-se debaixo de um arbusto, distante de Ismael, e disse assim, para que eu não veja o menino morrer, eu vou ficar aqui. E chorar. Chorar. E quando ela estava lá prostrada, chorando, um anjo tocou. Disse, o que faz aqui? Por que você está assim? Levanta, vai até o menino, tome ele pela mão e guie-o. Ela disse assim, olha, o Senhor ouviu o choro do menino. Foi isso que o anjo disse. Eu aprendo uma coisa interessante aqui. Às vezes a gente pensa que Deus só ouve o choro dos pais.
E que Deus não ouve a oração dos filhos. Agar estava desesperada, mas Deus mandou um anjo porque o menino chorou, porque o menino orou. Vocês entenderam? Acredite, se você ensinar os valores espirituais para os seus filhos, Deus vai ouvir a oração deles também. Eu acredito que aquela casa onde Agar estava, ela aprendeu ali, apesar de empregada, ela aprendeu a servir ao Deus verdadeiro e passou isso para o seu filho. E quando, irmãos, ela chegou até o menino, ela fez igualzinho o anjo disse, pegou na mão do menino, tomou-o pela mão, ele levantou e disse que Agar virou, irmãos, e estava ali uma fonte de água. Presta atenção, irmãos. Não é que surgiu a fonte estava lá, eu não conseguia enxergar. Enquanto eu e vocês estivermos simplesmente vendo dificuldade para educar os filhos, dificuldade naquilo que nos falta, nós não conseguiremos ver a fonte que o Senhor tem a jorrar para os nossos filhos. Nessa noite, o conselho bíblico para você é: levanta-te, toma os teus filhos pela mão, põe ele de pé, e o Senhor vai dar a provisão que precisa na tua casa. Haverá água fresca na tua casa. Um anjo aparece para você hoje e te diz: olha, não temas, eu vou cuidar da tua casa, eu vou prover os recursos para os teus filhos. É isso que o Senhor nos diz. Acredite, o papel da mãe, o papel do pai, na dose certa, na forma correta. A fidelidade dos pais ao Senhor vai refletir na vida dos filhos e na vida familiar. Portanto, que Deus nos ajude, que a gente possa viver isso que aprendemos aqui hoje. Irmãos, quando a gente vê uma família estruturada, não é por um acaso. Eu digo isso com muito temor, mas uma família estruturada não acontece por acaso. Os pais investiram, os pais temeram ao Senhor, os pais foram prudentes na criação dos filhos. Mas hoje, nessa noite, nós estamos aprendendo a agir correto. Naquilo que for preciso nós mudarmos, nós vamos mudar, para que a nossa família seja canal de bênçãos, irmãos. Abraão recebeu essa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E eu quero te dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos filhos de Abraão, nossos filhos vão honrar a Deus. Em nós, irmãos, a terra será abençoada através dos nossos filhos. Não abra mão disso. Aleluia. Seja amigo deles por toda a vida. Seja amigo deles. E a melhor forma de ser amigo e de provar uma verdadeira amizade, irmãos, não é dando carro novo, não é dando o melhor celular, não é fazendo uma grande poupança, não é colocando ele na melhor universidade. Com certeza que não. Ensine essa palavra. Você é amigo dos teus filhos. Se submeta a esta palavra e ensine a eles. E com certeza Deus trará bênçãos para a tua casa.